Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus a todos que estão aqui presencialmente e a todos que estão em suas casas também, assistindo pela internet. Essa, ao mesmo bênção e ao mesmo tempo, se a gente usa bem, e ao mesmo tempo maldição para quem usa mal, né? Mas o fato é que é muito bom a gente poder ter os meios de nos reunirmos para louvar a Deus, seja presencialmente ou ultimamente, como tem acontecido nas muitas igrejas no país e até no mundo, de forma virtual, utilizando a internet. A gente vai conversar hoje sobre um tema interessante e eu vou começar voltando alguns, quase uns 30 anos mais ou menos no tempo, e eu me lembro, quem tem a minha idade um pouco mais velho deve lembrar de uma novela da Rede Globo, era uma novela das 7, chamada Sassaricando. Eles fizeram um remake que eu acho que está passando na televisão, que é tal de Haja Coração, não me lembro bem, tá? Mas o fato é que essa novela, eu me lembro das chamadas, pouco antes da novela estrear, as chamadas da Rede Globo eram ótimas. Assim, dizem que um homem só tem 2 chances de ser rico. Vocês já devem ter ouvido isso. Uma quando nasce e a outra quando casa. E aí o personagem principal, que era um ator já falecido, Paulo Autran, ele diz que ele desperdiçou a primeira oportunidade, que ele não tinha o controle, ele nasceu pobre. Mas a segunda oportunidade ele agarrou. Ele casou com uma pessoa rica e ficou rico. Exatamente nessa época, a novela foi, se eu não me engano, de 1988. Exatamente, mais ou menos nessa época, uma atriz que fazia essa novela, e estava no auge de sua popularidade, no auge da sua beleza, Maite Proença, ela participou de um programa de entrevista, se eu não me engano, foi o Sem Censura, eu não me lembro, tá? Que aí, lembrar o programa de entrevista já é duro. E perguntaram para ela se ela era feliz. Com dinheiro, porque ela era casada ela tinha posses, era casada com um empresário, e bonita, jovem, e com uma atriz de sucesso e popular. Perguntaram se ela era feliz. Era quase uma pergunta retórica. E a resposta dela foi: eu não sei se eu sou feliz. Apesar de ela ter todos esses atributos, ela não sabia se era feliz. Nosso padrão de vida ocidental, a gente que vive nesse padrão que é quase que importado lá da sociedade, de uma sociedade consumista, a gente começou a enxergar como sinal de felicidade, sinal de uma boa vida, nós termos ou estarmos em uma posição de destaque. Ou termos bens, ou ser feliz seria ter saúde, dinheiro, casa de praia, carro do ano, etc. Tá? E isso passou a ser o padrão de felicidade dentro da sociedade ocidental. No nosso país não é diferente. Tá? Isso é a sociedade ocidental, nós vivemos no Ocidente, importamos essa cultura consumista, a gente vive mais ou menos essa realidade também. E aí a gente pergunta, o que é ser feliz? Ser feliz é ter bens, financeiros ou bens de consumo. Ser feliz é ter uma boa aparência, é ter saúde. A felicidade ela se restringe a apenas isso. Nós, que somos cristãos, pregamos e falamos que a real felicidade é de quem tem a salvação, de quem é salvo. Os que são salvos são realmente felizes. Mesmo assim, entre aqueles que são salvos, entre nós passamos por dificuldades. E às vezes essas dificuldades são tão grandes que a gente pensa assim,
nossa, a minha vida era para ser feliz. Eu tenho salvação. Vamos abrir as nossas Bíblias. O Leandro vai projetar aqui. Segundo Coríntios, Leandro não, é o Mateus que vai projetar mesmo. Segundo Coríntios, segunda epístola de Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Eu vou ler a versão nova Almeida atualizada, que é uma versão Almeida mais atualizada, foi lançada acho que uns 2 anos atrás, que é a versão que a igreja está utilizando, tá? E diz assim: e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: Deus, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, aí é Paulo falando, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque, quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque podemos estar aqui compartilhando a tua palavra, falando a respeito dos teus ensinamentos, Senhor. Nesse momento, te peço, Senhor, que tu estejas falando nessa manhã, Senhor. Que não saia da minha boca nenhuma palavra que não venha de ti, Senhor. E que teu Espírito Santo possa estar agindo nos corações daqueles que estão aqui na tua casa e que estão em suas casas, ouvindo pela internet, participando do culto pela internet, Senhor, e que, acima de tudo, o teu Espírito Santo possa estar transformando vidas nesta manhã, Senhor. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesse texto, o ponto principal do texto é quando Paulo escreve que Deus falou para ele: a minha graça basta para você. Paulo escreve sobre um espinho na carne. Existem muitos debates sobre o que seria esse espinho, tá? Ao que tudo indica, segundo muitos estudiosos, era uma doença ou alguma deformidade física, fosse o que fosse, tinha um aspecto externo ruim, mas o que fosse o dito espinho na carne, causava em Paulo humilhação. Era porque causava nele humilhação diante das outras pessoas, porque era algo que as pessoas viam, e humilhação para ele também quando ele estava sozinho. E o interessante, assim, no texto grego, o espinho, ele utiliza o verbo numa forma como se fosse a voz passiva. O espinho foi colocado por Deus. E assim, segundo a maioria dos estudiosos, Paulo sofria dor física por causa do espinho. Por isso que ele diz, me esbofeteava, porque ele sentia dor física. Aquilo incomodava tremendamente a Paulo. E junto com essa dor física, havia uma dor moral, porque ele, como eu disse antes, ele se sentia humilhado. E aí a gente tem que lembrar quem era Paulo. Paulo era fariseu, profundo conhecedor da lei, estudou lá da tradição lá com Gamaliel, que era dos principais dos fariseus, tá? Ele teve um encontro pessoal com Jesus, quando ele estava indo para Damasco para levar cartas para perseguir os cristãos. Ele era fariseu, perseguia os cristãos. Jesus apareceu para ele no caminho para Damasco, na estrada para Damasco. O encontro com ele não foi assim, eu
eu pensei e resolvi me converter. Não, Jesus apareceu a Paulo. E depois ele escreve que ele teve encontro pessoal com Jesus. Ele foi açoitado, preso, perseguido, tudo pelo nome de Jesus. Proclamava a palavra de Deus, plantou diversas igrejas por toda aquela região do Oriente Médio. Suas cartas, que ele escrevia as cartas, tanto para a igreja como para as pessoas a quem ele discipulava, eram cartas lidas nas igrejas, nas sinagogas, que acabaram se transformando em igrejas, e eram lidas durante os cultos, porque traziam uma sistematização da doutrina que Cristo tinha deixado para os apóstolos. Por causa disso tudo, Paulo podia ser uma pessoa que podia se dizer: eu sou um super-homem, eu sou um homem de Deus, eu sou super crente. Mas ele tinha o espinho na carne que incomodava ele tremendamente. Ele podia se orgulhar, mas o espinho na carne o humilhava, ao invés de se sentir orgulhoso. Era uma situação que incomodava tanto Paulo que ele pediu 3 vezes para que Deus retirasse o espinho dele. E qual foi a resposta de Deus? Não, eu não vou retirar o espinho. Quando Paulo pede para que o espinho seja retirado, a resposta que ele recebe de Deus é: a minha graça basta para você. Ou seja, o espinho que está te incomodando vai continuar te incomodando. Porque você tem outra coisa mais importante, que é a minha graça. E ela é suficiente para você. Em seguida, Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Porque ele, sendo fraco, ele passava a se sentir forte. Por quê? Porque Deus estava com ele. E aí a gente passa para a nossa realidade aqui. Muitas vezes, a gente vive a nossa vida, tem sempre alguma coisa que incomoda a gente. Tem sempre alguma coisa que a gente quer e a gente não tem. Nós temos a tendência de não nos satisfazermos com o que nós temos. Nós sempre queremos alguma coisa a mais. Nós gostaríamos de ganhar mais, ter um salário melhor. Nós gostaríamos de ter uma posição melhor na empresa onde a gente trabalha. Nós gostaríamos de ter um carro melhor, de preferência do ano, de luxo, blindado para não ser assaltado, nem levar tiro, né? Já que a gente vive no Brasil. Aliás, se pudesse, a gente nem viveria no Brasil, né? Em algumas situações, a gente não fica satisfeito nem com a nossa vida na igreja. A gente queria que a nossa vida na igreja fosse diferente. A gente queria que a nossa igreja fosse diferente. A gente queria que nossos relacionamentos pessoais fossem diferentes. Às vezes a gente tem algum problema de saúde que a gente não gosta, que a gente queria que fosse modificado. Gente, nada disso é problema, tá? A gente querer alguma coisa a mais não é um problema. O problema é quando a gente fica reclamando disso o tempo inteiro e deixa de enxergar as outras coisas em volta. E a gente tem a tendência de reclamar de toda insatisfação que a gente tem. E aí, quanto mais a gente reclama das nossas insatisfações, o que nós recebemos em troco? Mais insatisfação. A gente esquece do que a gente tem, preferindo sonhar com aquilo que a gente não tem e que talvez a gente não venha a ter. E se a gente chega a ter, eu sonhei em ter bens materiais, em ter 3 carros na minha garagem, ter uma casa, uma mansão, uma casa de praia, um helicóptero, um avião, um jatinho, viajar, dar a volta no mundo 3 vezes, se possível viajar até Marte. Se a gente tiver isso tudo, o que vai produzir em nós é tédio, e aí a gente vai querer mais. Por outro lado, tem algumas pessoas que acreditam que, porque a gente é salvo e segue a Jesus, a gente merece uma vida melhor.
Existem algumas tendências de doutrina, tendência não, são doutrinas mesmo, que falam que se você está passando por dificuldade, é porque você está em pecado. Se você tem problema de saúde, é porque você está em pecado. Se você está passando por dificuldade financeira, é porque você não está dando dízimo. Ou melhor, aí o outro lado vira o outro lado. Se você dá o dízimo, você vai ter conforto na sua vida financeira. Você vai ficar rico. Gente, nada disso existe. Tá? Nada disso existe. Se você segue a Jesus, se você é salvo, não significa que você vai ter uma vida saudável. Pode ser que você tenha problemas de saúde. Pode ser que você tenha problemas de dificuldades financeiras. Mesmo que, não, sou uma pessoa extremamente controlada, eu faço lá meu orçamento mensal, mesmo assim eu não consigo ter tudo aquilo que eu gostaria de ter. Isso acontece. Não é porque você é salvo, que você segue a Jesus, que você dá fielmente o dízimo, que você da noite para o dia, o dinheiro vai começar a surgir. Ou que a sua saúde, de repente, de uma hora para outra, melhore. Mesmo que você tome remédio, mesmo que você se trate. Porque, às vezes, os planos de Deus não são esses. Em alguns momentos, a gente passa por situações difíceis e, às vezes, até humilhantes, e a gente pede que Deus nos livre dessas situações. E, assim como Paulo, Deus deixa que essas situações continuem. Às vezes, a gente está numa situação que a gente está no fundo do poço e a gente acha que chegou no fundo do poço e a gente descobre que no fundo do poço tem um alçapão que leva a gente mais para baixo ainda e descobre que o poço não era tão fundo assim, ele é mais fundo e a gente ainda vai mais para o fundo. Segundo Calvino, o espinho na carne lá, era um instrumento de misericórdia, da misericórdia de Deus para curar Paulo. Para curar Paulo dele se orgulhar de tudo que ele representava. Era um instrumento que Deus deixou lá com Paulo, na vida de Paulo, para que ele não se orgulhasse. Porque quem fazia a obra na vida de Paulo não era Paulo, era Deus. Tem gente que vai passar a vida toda apertado, com o dinheiro contado. Tem gente que vai passar a vida inteira com problemas de saúde, com dificuldades de saúde. Tem doenças que ficam com a pessoa a vida inteira. É ruim, mas tem. Tem gente que vai a vida inteira lutar com dificuldades de relacionamento. Não significa, eu vou ter isso a vida inteira, então deixa ter a vida inteira. Não. Você pode tentar tratar, pode tentar resolver da melhor forma a sua vida, mas nós temos um limite. E esse limite, a partir desse limite, só Deus pode agir. E talvez não seja da vontade de Deus que a gente tenha esses problemas resolvidos, porque Ele quer agir na nossa vida através desses problemas. Eu lembro de um pregador muito citado, que era conhecido o príncipe dos pregadores lá dos séculos passados, Charles Spurgeon. Ele era um pregador inglês, tá? Ele é um grande pregador, um homem de Deus, e ele vivia em constante depressão, sofria de gota, e, se eu não me engano, pelo menos um dos filhos dele tinha morrido. E sabe qual era a resposta dele? Assim, nada disso ele conseguia controlar. A depressão ele não conseguia controlar, porque a depressão é uma doença clínica, tá? O problema de gota era uma doença que ele tinha a vida inteira. O filho já tinha morrido e nada disso ele conseguia controlar. A resposta dele diante disso tudo era que ele se sentia privilegiado de ser provado por Deus, de Deus colocá-lo à prova.
Imagina você com... E ele, às vezes, era carregado para o púlpito para pregar. E chegava no púlpito, pregava de forma inspiradora, de forma... Era o Espírito Santo falando através dele. E ninguém dizia que aquele homem que estava pregando no púlpito passava por depressão, sofria dores horríveis por causa de gota, que tinha problemas de doença na família, que tinha perdido um filho. Ninguém dizia isso. Simonton, que veio para o Brasil plantar a igreja presbiteriana, passou por dificuldades enormes aqui. Dificuldades que estavam além do controle dele. Ele, inclusive, morreu de febre amarela. Tá? A mulher dele morreu. No entanto, o tempo inteiro lá nos diários de Simon Twain entende que ele estava aqui para realizar a obra de Deus. E ele dava glórias a Deus por estar passando por isso tudo para realizar a obra de Deus. Da mesma forma, Paulo. Ele tinha o espinho na carne que humilhava, que atrapalhava a vida dele. Mas ele dava graças a Deus porque a graça de Deus bastava a ele. Existe, como eu falei antes, existe uma teologia aí que diz, teologia entre aspas, né? Mas que diz que para quem tem a salvação, para quem segue a Deus, não vai passar por problema nenhum. Gente, isso é balela, tá? Eu não sou tão, eu não tenho tanta idade assim, mas quem viveu mais do que eu sabe que mesmo sendo fiel, sendo cristão, estando aqui na igreja, tendo uma vida aos pés de Deus, continua passando por dificuldade. A diferença não é você passar por dificuldade ou não, a diferença é como você enxerga a dificuldade. A diferença é como você vê Deus no meio da dificuldade. E aí a gente chega ao ponto de que Deus responde a Paulo: a minha graça é bastante para você. A minha graça é suficiente para você. Eu terminei, há 2 semanas atrás, eu preguei aqui, eu terminei falando exatamente isso, que Deus fala que a minha graça é bastante para vocês. A gente canta, é bastante para mim, a tua graça é bastante. O é bastante, a gente pensa assim, a gente se resigna e diz, é bastante, eu não vou ter aquilo, mas eu tenho a graça de Deus. Gente, a graça de Deus não é o é bastante que a gente tem que se resignar. A graça de Deus, como diz esse cântico, é maior que a vida. Porque pela graça de Deus vem a salvação. Se não for pela graça de Deus, nós não somos salvos. Então, ao invés da gente ficar pensando na dor que a gente sente crônica, que deve atrapalhar, deve incomodar bastante, ao invés da gente estar pensando na dificuldade que a gente passa todo o mês para fechar as contas, ao invés da gente ficar pensando naquele problema que a gente tem, que a gente não consegue resolver, a gente pode pensar que nós temos uma coisa muito maior do que tudo isso, que é a salvação. E a salvação vem pela graça, e a graça é bastante para nós. Ela é suficiente, porque ela é maior do que tudo isso. E Paulo escreve também em Coríntios e diz que nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espada podem nos separar do amor de Deus. E esse amor de Deus vem até nós pela graça dele. Nem fome, nem nudez, nem perigo, nem espadas podem nos separar do amor de Deus. É esse amor de Deus que vem a nós pela graça que é bastante, que é suficiente. E a gente não precisa ficar se preocupando com o espinho na carne. Pode ser que o espinho na carne, que aconteça com você, com a dificuldade que te incomoda tanto, pode ser que você fale para Deus e Ele diga para você a mesma coisa que Ele falou para Paulo. A minha graça basta a vocês. O fato de ser crente, de ser salvo,
não significa que você vai passar a vida no mar de rosas sem ter problemas. Vou contar, uma vez eu contei lá na escola dominical que eu dava aula, na classe de escola dominical, um segredo que eu vou contar agora para vocês e para todo mundo que está assistindo pela internet. Crente passa por dificuldades, gente. Crente, esse é um segredo maior, tá? Crente morre que nem os que estão lá fora. Nós passamos por dificuldades. A diferença é como nós enxergamos essa dificuldade. Se nós colocamos essas dificuldades acima de tudo, ou se nós dizemos como como Paulo reconheceu, a tua graça é bastante para mim. A tua graça é suficiente para mim. Eu posso viver com a tua graça, o resto é muito menor. A graça de Deus é tão suficiente que ela dá uma coisa que essas outras coisas não te dão. A saúde, se você tiver saúde, em algum momento a saúde vai acabar. Tá? Porque a nossa vida nesse mundo aqui, ela acaba. Se você tiver bens materiais, esses bens em algum momento vão acabar. Ou vão acabar durante a nossa vida, ou vão acabar quando a gente for embora. Se nós tivermos relações perfeitas, felizes, elas vão acabar, nem que seja quando nós formos embora. A graça de Deus não acaba, porque pela graça de Deus nós somos salvos, e se nós somos salvos, nós temos a vida eterna. E aí a graça de Deus que a gente cantava ou falava, é bastante para mim a tua graça, e eu vivo com isso mesmo porque é bastante para mim a tua graça. Que sofrimento, mas é bastante para mim a tua graça. Como se fosse uma forma de se resignar diante das coisas. Não, a graça de Deus é muito maior do que a vida. Todas essas coisas são muito menores do que a graça de Deus, porque ela te dá a vida eterna. E aí a gente vai chegando ao final. Na literatura, foi escrito há bastante tempo atrás um mito de Fausto, que era um homem que queria ter sucesso e riquezas. E esse mito foi escrito, acho que no início foi muito famoso por Goethe, e depois Thomas Mann escreveu, e o sobrinho dele escreveu de novo. O mito diz o seguinte: Fausto queria ter sucesso e riqueza. Para ele atingir o sucesso e a riqueza de forma fácil, rápida, o que ele faz? Ele faz um pacto com o diabo, que lhe dá o sucesso e a riqueza que ele queria. A diferença é que o diabo vai cobrar de volta. Deus não está querendo nos dar sucesso e riqueza, Ele tem para a gente uma coisa muito maior, aqui e lá fora. A nossa vida não termina aqui, a nossa vida continua na eternidade. Ele tem isso para nos dar. Se nós deixarmos de enxergar os nossos problemas, as nossas dificuldades, e olharmos para Deus, dizendo que a graça dele é maior do que tudo, esses problemas vão continuar na nossa vida, vão continuar incomodando. Mas nós vamos enxergar algo que é muito maior do que isso. E vamos poder dizer como Paulo, quando nós somos fracos, Deus é forte. E aí nós somos fortes. E a gente termina com duas notícias. Tá? A primeira é uma má notícia. Algumas dificuldades, alguns problemas porque você passa, você vai continuar passando. Tá? Alguns problemas que vocês passam, alguns que eu passo, algumas dificuldades, algumas coisas que a gente queria que fosse diferente, elas vão continuar da mesma forma. Mas aí, como Deus não é um Deus de tragédia,
vem sempre uma outra notícia que é boa, boa não, excelente. O que Deus te deu e o que Ele tem para dar é muito maior do que todas essas dificuldades. Porque então você vai poder dizer que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você está fraco, é que você é forte. Porque o poder dele se faz presente na sua vida, porque você descobre que você depende de Deus. E aí, você vai ser forte, porque ele é forte na sua vida. A gente vai terminar agora, e antes de terminar, eu só vou pedir para que você pense em uma coisa que você gostaria que fosse diferente na sua vida, que você gostaria muito que mudasse, que você não consegue mudar, você já pediu a Deus para mudar e essa coisa não mudou. Ore por isso, mas não vamos pedir para Deus mudar, não, porque talvez não esteja nos planos dele. Assim como esteve nos planos de Deus, que Jesus fosse falar com Zaqueu, e estava nos planos de Deus que não retirar o espinho na carne de Paulo, pode ser que nos planos de Deus não esteja resolver essa dificuldade que você tem que te incomoda tanto. Ore agradecendo a Deus por isso. Porque essa dificuldade que você tem na sua vida, Deus deixou que ela entrasse na sua vida. Talvez tenha sido para que você pudesse olhar para ele e dizer: Senhor, a tua graça me basta. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque podemos estar aqui e dizer que a tua graça é suficiente, é bastante e é maior do que a nossa vida. É maior do que todos os problemas que nós enxergamos, maior do que todas as dificuldades que nós enfrentamos. E nesse momento nós te agradecemos por essas dificuldades e esses problemas, porque muitas vezes, através dessas dificuldades e problemas, nós podemos enxergar a tua mão e aí podemos dizer que somos fortes em ti, porque nós vemos fracos diante de todos esses problemas e dificuldades. Porque só quem tem o poder és tu, Senhor. Porque todo o controle é teu, Senhor. E nós te louvamos, te agradecemos, porque as nossas vidas estão nas tuas mãos, Senhor. E novamente nós queremos colocar diante de ti problemas, dificuldades, para que tu estejas agindo da forma que tu quiseres na nossa vida. E que teu nome seja louvado acima de todo nome, Senhor, acima de toda dificuldade, acima de todo problema que nós passarmos, Senhor. Nós te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe.